Deficiência é Moçambique. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa que é transmitido em mais de 80 rádios comunitárias em Moçambique. E este espaço dá voz às pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Abdurrahmane Ibrahim. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Este programa tem apoio à produção da TV Surdo. Amigo ouvinte, nesta edição vamos conhecer a história da Farida Gulamo, membro fundadora da Associação dos Deficientes de Moçambique, ADEMO. A entrevista será conduzida pela jornalista Mariamo Bibi. Deficiência é Moçambique. Doutora Farida Gulamo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu é que tenho a agradecer por se terem lembrado de conversar comigo. Que lembrança a doutora Farida Gulamo traz de sua infância? A minha infância foi uma infância muito... Tinha momentos bonitos, momentos tristes. Tristes quando eu comecei, quando eu tive polio. Eu tinha cerca de 7 anos. No tempo colonial já lá vão muitos anos. Em 1951, acho que nenhuma de vocês nem sonhavam que alguma vez iriam nascer. Em 1951 tinha 7 anos. Houve uma grande epidemia no mundo, em particular em África, onde muita gente ficou afetada. Eu fui uma delas que foi afetada. Na altura, os meus pais, o meu pai era enfermeiro indígena, estava a trabalhar em Taninga, localidade que faz parte do distrito da Manhissa. Nessa altura, naquela zona, havia muitas carraças, havia muito gado. Então, pensava-se que eu estar com febres e coisa fosse devido ao problema das carraças. Mas quando vieram para então Lourenço Marques, veio-se a descobrir que eu tinha sido afetada por poliomielite, tinha havido uma epidemia mundial. E eu tinha sido uma das pessoas também afetadas. Isto aqui faz-me lembrar alguns momentos tristes que eu tive que ficar no Hospital Miguel Gombata, que é o atual Hospital Central, em Maputo. Tive 2 anos a fazer fisioterapia. Metiam-me dentro de uma banheira com água, que era ligada a uma ficha elétrica e tinha que apanhar choques elétricos da cintura para baixo. E eu chorava, tinha medo. Esses são momentos que ficaram marcados até hoje, que ainda, quando me lembro que eu chorava mesmo porque tinha medo, tinha pavor. Durante 2 anos, todos os dias, no hospital eu tinha que ser metida ali naquela banheira. E naquela altura a fisioterapia pensava-se que seria uma forma, através de choques elétricos com água quente, que pudesse recuperar o movimento dos músculos. Mas hoje está provado que não é com choques elétricos que pode, mas sim com exercícios, com massagens, com outro tipo de coisa. Era o momento, aquela altura era assim. Esses são momentos tristes que eu me recordo deste pavor, mas tenho também momentos felizes, porque eu andava mais tarde, quando saí do hospital, inicialmente ia à escola, me levavam no colo. E havia famílias que diziam: vocês estão a maltratar essa criança. Estão a maltratar essa criança. Por que lhe mandam à escola? Toda hora no colo. Naquela altura não havia cadeiras de rodas, não havia nada disso. Não, ela vai à escola porque ela tem que aprender como os outros. Vocês estão a maltratar. Mas os meus pais nunca seguiram essa opinião. De que assim, não lhe mandam para a escola. Eu ia à escola. Eu fui crescendo. Quando, entretanto, depois houve oportunidade de fazer algumas operações, passar a usar muletas. Mais tarde, deixei de usar muletas, fiquei, devido aos anos e ao peso do corpo, passei a não ter mobilidade e passei a usar cadeiras de rodas. Mas foi um processo longo de muitos anos. Isto dizer que realmente eu brincava com os outros. Quando fui crescendo, já quando comecei a andar na escola, já comecei assim, fui treinada a usar muletas mais tarde. Eu brincava com os outros, era uma Maria rapaz, atrás com os outros. Todos corriam, eu ficava atrás, mas sempre ia com eles. Então, dizer que tenho momentos felizes e momentos tristes, que eu me lembro da minha infância. Mas me sinto uma pessoa realizada porque
tive pais que me incentivaram e não me deixaram abandonar a mim própria. Me incentivaram com amor, carinho e força de vontade para que eu pudesse ir superando as minhas dificuldades e fosse aprender a maneira de eu me adaptar juntamente com as outras crianças. A doutora Farida é uma mulher de luta. Onde busca esta força? Olha, eu aprendi esta força dos meus pais. A minha mãe era doméstica. Meu pai era enfermeiro indígena. Nós crescemos na zona do subúrbio e havia muitas dificuldades de reunião. E éramos todos pobres. A minha mãe fazia algo em casa, nós aprendemos com ela. Fazia bolinhos, fazia bavias, fritava peixe, fazia uma tortora. Ele dizia, uma tortora. Para vender, para poder ajudar no salário do meu pai. Porque como enfermeiro indígena, o salário dele era muito pequeno. Então, ele de dia trabalhava como enfermeiro indígena no hospital. Trabalhou com presença mora. Na altura era também enfermeiro indígena na segunda enfermaria. Ele, à noite, ele saía do serviço e ia para a escola começou a estudar. Enquanto nós íamos crescendo também. Então, este espírito de luta que os nossos pais tiveram, fizeram com que eu também fosse uma lutadora. Fui crescendo a aprender que é possível encontrar soluções, a pouco e pouco pela vida. E eu aprendi com os meus pais. Então, esta inspiração partiu dos meus pais. Dizer que este dinamismo, esta vontade de vencer, de lutar, para fazer algo diferente, partiu mesmo. Embora minha mãe fosse analfabeta, ela era uma mulher com muita vontade, muito dinamismo. E meu pai também muito feliz para que nós fôssemos o que somos hoje. Bom, doutora Farida, ter cadeira de rodas foi e continua a ser luxo. Algo que não devia ser. Então, como ia à escola? Eu, na altura, não usava cadeira de rodas. Usava muletas e aparelho. Durante anos, usei aparelho. Quando eu tinha 14 anos, fui operada e deixei de usar aparelhos. Eu passei a usar canadianas. Canadianas são estas. Mas naquela altura não eram assim. Eram uns paus que se pegavam para andar com eles. Mais tarde, passei a usar canadiana. Canadianas são essas que tu aplicas aqui. Mas antes eu usava muletas, que era para pôr nas axilas. São aparelhos diferentes. Quando eu usava aparelho nas pernas, usava muletas. Quando fui operada aos 14 anos, deixei de usar muletas, passei a usar as bengalas, mas eu caía com facilidade. E passei posteriormente a usar canadianas, aparelho e canadianas. E isto fez com que, durante vários anos, eu fizesse um esforço muito grande com os braços. Por isso que eu tenho a parte de cima bastante larga. Usava muletas e canadiana a fazer força. A partir de uma certa idade, quando eu comecei a participar do movimento, eu viajava muito e comecei a ter muitos problemas neste braço, de dores. E fui ao hospital, no hospital o médico disse que tinha uma distensão muscular da articulação. O braço, tu não sentes porque é jovem. Tem um músculo que puxa para que o osso se mantenha em lugar. Eu, como usei muletas, muita força nos braços, fez com que me provocasse o problema de dor nos ombros. Então o médico recomendou que eu devia usar cadeira. Eu acho que foi o pior erro que eu cometi, porque ainda eu andava um bocado com muletas e aparelho. Quando passei a usar cadeiras de rodas, fiquei mais limitada em termos de mobilidade. E passei a ter maiores dificuldades de me poder movimentar. Dizer que isto já foi na idade adulta, quando eu já trabalhava há muitos anos, porque eu tirei depois o curso de professora. Eu queria ser médica, não queria ser professora. Queria ser médica, mas infelizmente quando fui operada aos 14 anos, eu já tinha terminado a 9ª classe. E eu queria me matricular na faculdade. Na altura não era faculdade, mas sim o ensino a ciências. Porque depois de terminar a 9ª classe, que na altura era considerado 5º ano dos liceus, tu tinhas mais 2 anos
para fazer um curso de preparação, dependendo do curso que ias tirar. E eu queria tirar a medicina. Para tirar a medicina tinha que estar na linha F. Eram linhas, como era antigamente o sistema de educação, o tempo colonial. Eu matriculei-me, só frequentei o primeiro trimestre, mas como fui operada, acabei perdendo a matrícula. E o meu pai disse, para não perderes a matrícula, não perderes o ano, é melhor tu te preparares para entrares como professora. Então comecei a estudar e fiz o exame de admissão e tirei o curso de professora. Então acabei sendo professora, enquanto eu não queria ser professora, eu queria ser médica. Chorei, fiz tudo, mas para não perder o ano, acabei tendo que me conformar e tirar o curso de professora. E fiz o curso de professora. Então, e até hoje ainda estou na educação. Devemos concluir que teve influência dos familiares, né? Devemos concluir que teve influência dos familiares. Sim. Meu pai era enfermeiro. Mas eu queria ser médica, porque estava inspirada nele, que era uma pessoa que ajudava os outros, como enfermeiro. E ele era muito querido dos doentes. Ele gostava de ser enfermeiro. Aquela vontade que me inspirou, eu também queria ser médica, para ajudar os outros. Mas principalmente médica para ajudar crianças, portanto pediatra. Mas infelizmente, acabei sendo professora e até hoje passei por todas as categorias como professora, até a minha reforma. Eu formei como instrutora nacional, de nível 1. Portanto, passei por toda a escala da educação, não era possível ultrapassar porque já não havia outra categoria. Atingi todos os níveis, desde o pré-primário, alfabetização, educação de adultos, ensino secundário, formação de professores. Terminei como técnico superior, como instrutora nacional, formado professores. E terminei a carreira, já com 37 anos de serviço. Então, doutora Farida, como é ser mãe em Moçambique? Ser mãe em Moçambique é extremamente difícil. Extremamente difícil, tendo em conta que agora a nova geração é mãe muito cedo com a história dos casamentos prematuros, ou uniões de fato, uniões forçadas, acaba sendo muito complicado. Dizer que no meu tempo não era assim, era diferente. Mas, por causa da deficiência, era difícil que uma menina com deficiência pudesse casar, era muito difícil. Era rejeitada, principalmente pelos pais do rapaz. E eu fui rejeitada por várias vezes. Acabei de casar-me só aos 50 anos. Então, dizer que nunca podes perder a esperança que um dia vais concretizar o teu sonho. Eu concretizei o sonho de casar, mas tive uma desvantagem. Não pude ter filhos porque já tinha atingido a menopausa. E os filhos da minha irmã mais nova, eu que os criei é como se fossem meus filhos. Então eles me chamam mesmo o mais velho como mãe. Eu sou madrinha dele, de nascimento e madrinha de casamento. Então é como se ele fosse realmente meu filho. E Deus me deu esta possibilidade de eu trabalhar como ativista. E assim tenho muitos filhos de Rovuma Maputo, não filhos biológicos, mas filhos por afinidade daquilo que eu estou fazendo e que gosto de fazer. E que avaliação a doutora Farida faz, né, do associativismo no contexto moçambicano para a área das pessoas com deficiência? Eu tenho o privilégio de ter sido membro fundador da primeira organização de pessoas com deficiência, que é a DIM, que é aqui onde nós estamos. Esta organização nasceu por vontade própria de pessoas com deficiência. E eu fui uma delas, eu e o Jorge Pinda. Fomos os dois mentores. Ele faleceu o ano passado com Covid, a história do Covid. E dizer que realmente foi um desafio, que nós decidimos fazer qualquer coisa, porque ouvíamos falar que havia noutros países organizações de pessoas com deficiência. Então, na conversa, era técnica pedagógica na altura, no INDE, e ele era professor na escola comercial. Encontramos, eu estava saindo do salão, ali em frente ao Hospital Central, ali tem pastelaria. Era o salão Cinderela, na altura.
depois da independência era o Salão Cinderela. E eu estava a trabalhar no INDE na altura, já estava no INDE. E ele estava com o professor na escola comercial. Conversa, depois a conversa. Eu era muito vaidosa, estava a sair do salão, tinha ido fazer a mesa. E tinha o meu carro, eu conduzia o meu carro. Então já estava a trabalhar há vários anos. Então começamos na conversa. E nasceu a ideia que a gente devia fazer qualquer coisa. E foi quando começamos. Em 1988. Há muitos anos. Em 89, o governo chamou um grupinho a mim, a ele, e mais 2 que a gente estava a mobilizar para saber o que a gente estava a fazer. Eles dissemos que queria uma associação. Não, vocês não podem criar associação. Não, nós queremos criar uma associação. Então arranjaram uma bolsa, um financiamento no RAD, Embaixada da Noruega, e pagaram-nos nós 3 pessoas. Eu já tinha mais um outro senhor que faleceu, que é da OTM. E fomos visitar alguns países para colher experiências. Fomos à Tanzânia, tivemos lá uma semana, tivemos na Zâmbia uma semana e no Zimbábue uma semana. E voltamos com mais força ainda. Então foi quando começamos a escrever o estatuto da ADEM, com apoio de algumas pessoas. O governo, na altura, era proporção da ação social, que não existia o Ministério, fazia parte do Ministério da Saúde. A ação social era um departamento do Ministério da Saúde. Na altura, era ministro, estava na Fundação Joaquim Sessão, foi ministro do Negócios Estrangeiros, estava a fazer o nome dele. Ele é que nos deu apoio. Na altura ele era ministro. Nós furamos até o Comitê Central, porque ninguém queria que a gente tivéssemos. Nem nos deixavam falar com o ministro, dificultavam, criaram uma série de barreiras. A gente usou os nossos amigos e conhecidos, fomos ao Comitê Central. E eles foram chamados de lá. Então foi quando as portas começaram a se abrir e começamos a fazer o trabalho, de criar a demo. Nós temos uma forma muito diferente dos outros. Criamos uma equipa, fomos dois para cada província, do apoio que o governo nos deu de 2 milhões de medicais da Vida Família. Era muito dinheiro na altura. Então organizamos brigadas de 2 e fomos a todas as capitais provinciais. Mobilizamos os colegas e fomos criando núcleos. Depois da criação de núcleos, fizemos a prestação de conta, foi tudo bem. Apoiaram-nos, conseguimos depois fazer a Assembleia Geral Constitutiva, onde estiveram todas as pessoas que vieram, 2 pessoas de cada província. E formou-se a demo em novembro de 1989, dia 18 de novembro. Daqui a nada, se Deus quiser, vamos completar 33 anos de vida. Tanto mais velho do que qualquer uma das meninas. Muito mais velho. E durante a Covid-19 tem enfrentado alguns desafios? Muito grandes. Sentimos muito a questão do Covid. Primeiro, nós que usamos cadeira de roda dependemos muito de outras pessoas. E foi nesta dependência que eu também apanhei Covid. Apanhei com a empregada em casa. Porque eu não era pessoa de andar para lá, apanhei Covid em casa, mas o mais interessante, quem teve sintomas foi o meu marido, e que estava perigoso. Eu andava muito constipada, mas parecia que fosse problema de sinusite. O meu marido tinha um bocadinho de febre, não queria comer, não estava bem, com constipação. Eu disse não, numa sexta-feira, dia 30 de junho de 2020, em junho, 30 de julho, não julho, 30 de julho, fomos uma sexta-feira ao hospital ali na Serra, na Joaquim de Sá, e fazer o teste. Chegamos lá já bastante tarde, era 1h30, estavam a desinfetar. Então, atenderam-nos no banco, por causa da idade, nos deram, atenderam o médico que estava, atendeu-nos, mandou-nos fazer o teste. Ficamos a esperar até às 16 e tal, para ter o resultado do teste. E o teste, primeiro falaram com o meu marido não acusou positivo, mas tinha sintomas, era sintomático. Quem acusou fui eu, que eu menos esperava que eu tivesse Covid. E olha, a experiência foi terrível.
Começamos no mesmo dia para fazer o tratamento, isolamento. Foram momentos muito difíceis. Foi lá, durante o Covid, que eu aprendi a fazer muita coisa sozinha, que hoje eu faço. Nos domingos, quando eu tenho empregada, eu faço tudo sozinha, em casa. Meu marido piorou, teve que ficar em casa da neta, e eu fiquei sozinha em casa. A minha irmã trazia, através do filho, trazia-me deste meu afilhado, trazia-me as refeições, que eu aquecia no fogão, limpava a casa do banho, fazia todo o serviço. Então foi um desafio onde, embora o Covid me trouxe sofrimento, mas também me trouxe uma aula, onde eu aprendi a fazer muita coisa que hoje eu faço, sem precisar da ajuda de ninguém. E eu senti também o efeito do Covid, já não como pessoa, mas como associação, em relação aos nossos alunos, ao processo de ensino-aprendizagem. As crianças com deficiência foram seriamente afetadas. Primeiro porque não podiam ir à escola, os próprios pais tinham receio que as crianças em contato com outras pessoas podiam apanhar a doença. E como a ADEM não tem transporte próprio para os alunos, eles tinham que usar o chapa e era um perigo para a vida das crianças. Entretanto, houve aquela interdição das aulas, fechar as escolas, mas as aulas da escola para crianças com deficiência não funcionam. Embora houvesse interpretação, língua de sinais não é nada uma tradução. Aquilo que estava a acontecer através das rádios era uma tradução do que o professor estava a dizer. Não era um processo de ensinar em língua de sinais. Então isto fez com que muitos alunos retrocedessem e esquecessem aquilo que tinham aprendido. E como não iam à escola, e os pais, muitos deles, provinham de famílias muito pobres, saíam para procurar a sobrevivência e ficavam entregues a si próprios. Um ou outro tinha televisão, mas nem todos tinham laptop para poder seguirem as aulas como era recomendado. Então, dizer que realmente o Covid não só me afetou a mim como pessoa, mas também afetou a muitas pessoas com deficiência, com outros tipos de deficiência, porque ficaram interditas de poder fazer uma vida normal, aquilo que era possível fazer. E os alunos ficaram prejudicados porque foram, em vez, durante o tempo todo que esteve o Covid em vigência, os alunos retrocederam em termos de conhecimentos da escola. Então, é isso que eu tenho a dizer em relação a questões de Covid. Em relação às ajudas, porque houve informação que as escolas seriam ajudadas, não sei o quê. A nossa escola, como é uma escola comunitária, não beneficiou de nenhuma ajuda. E nós é que conseguimos, com apoio de fundos próprios, pequenos fundos, de conseguirmos fazer as reparações na escola, pôr coisa de água, arranjar baldes, fazer não sei o quê. Então, tudo isso foi um processo. Em alguns casos, contamos com algum apoio de algumas entidades amigas que nos ajudaram. E que análise faz da inclusão de pessoas com deficiência em Moçambique? A inclusão, neste momento, não existe. Na minha opinião, tem havido uma tentativa, mas não há inclusão. A verdadeira inclusão significa eu ter as mesmas oportunidades que têm os outros. Significa eu participar, interagir com os outros. E isto não está a acontecer. Em alguns casos, está a começar a inclusão, sim, mas ainda é um processo muito longo que, para nós, como pessoas com deficiência, há que se olhar a questão da inclusão a vários níveis. Em questões políticas, questões sociais e questões culturais. Para que a inclusão seja realmente uma realidade, é preciso que esses três níveis estejam articulados e permita que tu, como pessoa, como ser humano, porque tens que olhar a questão da deficiência como uma questão de direitos humanos, porque constantemente os nossos direitos como seres humanos estão a ser violados. Quando eu não posso ir à escola, quando eu não posso trabalhar, quando eu não posso ter acesso aos vários serviços que existem,
quando eu não posso ter acesso a um transporte, os meus direitos vão ser violados. Vão ser violados de uma forma, por um lado, em alguns casos, não é de propósito, é por ignorância, é por falta de criações. Para que os meus direitos sejam respeitados, é preciso que a sociedade crie condições no meio onde eu estou para me remover as barreiras. E essas barreiras muitas das vezes não são removidas. É através da existência de organizações de pessoas com deficiência que nós lutamos para que as barreiras sejam removidas, para que os governos assumam a sua responsabilidade, assim como a própria sociedade, de modo a que eu me sinta uma pessoa como outra, onde eu tenho os mesmos direitos, onde eles são respeitados, onde eu posso ter acesso aos diversos serviços que são colocados para as outras pessoas e que eu possa usufruir dos mesmos. Então, esses aspectos todos, direto ou indiretamente, estão constantemente a ser violados. É por esse motivo que eu digo que a inclusão ainda não é uma realidade, porque cada setor deve ter em conta esta minha participação como ser humano e interagir com qualquer serviço em pé de igualdade como uma outra pessoa. E isto não acontece realmente. Por exemplo, eu poder movimentar, eu tenho que ter uma cadeira de rodas. As cadeiras de rodas existentes no país, muitas delas não têm condições de durabilidade. São cadeiras muito fracas que não estão preparadas para o tipo de terreno que nós temos aqui. Areia, pedras, porque grande parte das pessoas com deficiência provém de famílias muito pobres e são bastante carenciadas e muitas delas nem têm transporte. Vivem numa zona onde tem muita areia ou tem pedras e a sua mobilidade é extremamente difícil. E tu não encontras uma cadeira em condições disponível no mercado. Se houver nas farmácias, são cadeiras extremamente caras, no mínimo 14 mil, 15 mil para frente. Qualquer cidadão comum não tem condições de ter esse dinheiro poupado para poder comprar uma cadeira. E como pessoas com deficiência, muitas delas provêm de famílias bastante pobres, não é possível que uma família que não ganha esse valor ter dinheiro para comprar uma cadeira de rodas, porque não há produção de cadeiras aqui dentro, não há importação feita pelo governo, cadeiras de qualidade que possam ser duráveis. Então, todos esses constrangimentos são terríveis. Quem fala de cadeiras, fala de bengala branca, fala de óculos para pessoas cegas, fala das pomadas para a pele, para pessoas que têm problema de pigmentação, fala dos problemas de aparelho para o ouvido, para aqueles que têm problemas de audição, fala da falta de equipamento, programas de softwares para os computadores, para os telefones, para pessoas cegas e muito mais coisas. Então, todas essas coisas que são equipamentos assistíveis, que nos facilita a mobilidade, o entendimento, a locomoção e não só, não existem. Ou se existem, a maioria das pessoas não tem acesso a poder comprá-los. É por isso que eu digo, se de facto o governo é um governo inclusivo, deve pensar na importação dessas coisas para esses cidadãos que precisam. Porque nós, muitas das vezes, as cadeiras que nós temos provêm de doações. E nós não podemos só viver à base de doações. É preciso que o nosso país importe. E, neste momento, são os privados que estão a importar. Não há uma política do governo que obrigue a importação de material de compensação para pessoas com deficiência. Doutora Farida, que significados têm as palavras preconceito e discriminação? Preconceito é aquele que eu rotulo alguém, põe um rótulo a alguém a partida, simplesmente porque eu estou numa cadeira de roda, ele acha que eu sou uma pessoa que sou inútil, não faz nada, só merece esmola. Isso é um preconceito.
E isto, o preconceito, faz com que eu me sinta discriminada. Eu me sinta afastada do convívio dos outros. Isso que é a discriminação. Mas o estigma, o preconceito, a discriminação leva com que eu seja excluída do processo de qualquer país, de qualquer desenvolvimento. É por esse motivo que nós dizemos que a questão da deficiência, da Convenção, é uma questão de direitos humanos. Com princípios da Convenção, há necessidade de se respeitar a pessoa, deve ser tratada com dignidade. A pessoa não pode ser discriminada. A pessoa tem que ter as mesmas igualdades de oportunidades que tem as outras. Não se pode olhar, privilegiar os meninos e deixar as meninas de parte. Então, meninos e meninos, meninas e meninos, mulheres, raparigas e homens com deficiência devem ter a mesma oportunidade de poder usufruir desses direitos. E muitas das vezes as meninas, as crianças com deficiência do sexo feminino são muito discriminadas. Elas são duplamente discriminadas por ser menina e por ser com deficiência. Então, esses aspectos faz com que eu seja excluída de todos os outros processos. Eu sendo excluída, então não estou usufruindo dos meus direitos como ser humano. Então, os direitos fundamentais do ser humano têm direito a ter um nome, a ter dignidade, a ser tratado com respeito, a ter acesso a todo tipo de serviços que tem qualquer pessoa. Então, dizer que realmente ainda há muito para fazer, porque o estigma, o preconceito, a discriminação e a exclusão social ainda prevalece em muitas pessoas. É certo que a existência de organizações, como o caso da ADEM e outras, estamos a lutar para que este estigma seja paulatinamente eliminado, mas mudar mentes, mudar mentalidades é extremamente difícil. Leva muitos e muitos anos. Estas mudanças de mentalidade passam obrigatoriamente a olhar para uma pessoa com deficiência como um ser humano, uma pessoa digna, que merece respeito e tratamento adequado em consideração ao meio onde ele está. Então, que mensagem a doutora Farida deixa para as pessoas que nos ouvem, em especial as pessoas que pensam em desistir por conta das dificuldades que têm enfrentado em suas vidas? O apelo que eu deixo é que nunca deve deixar de levar avante o teu sonho, porque o sonho te permite encontrar alternativas de soluções. Mas o grande impedimento está muitas das vezes no seio das pessoas que te rodeiam, que te criam macaquinhos na cabeça. E isto começa logo no seio do tratamento nas famílias. Há famílias que têm vergonha de mostrar o seu filho simplesmente porque ele tem uma deficiência. Esconde. Essa criança não vai à escola, não é registrada, não convive com os outros. Ele próprio não aceita aquela criança como seu próprio filho. Há casos de pai do sexo masculino, há casos de mãe que abandonam essas crianças a um parente afastado para não perder o seu lar, que diz que aquele filho não é dele. Mas isto não é verdade. Ninguém pede para nascer com deficiência. A deficiência tem vários fatores que fazem com que essa pessoa tenha uma deficiência. E isso é importante os jovens, meninas e rapazes, saibam que cuidados devem-se ter durante a gestação, durante a gravidez da sua parceira, para que se evite o nascimento de más formações congénitas, que se evite a saúde, aplicar vacinas, tratamentos precocemente para evitar que as crianças não sejam afetadas por epidemias que dizem respeito às doenças, como a poliomielite. Há vacinas que vão ser aplicadas logo à nascença.
Podes apanhar pólio, mas uma pólio ligeira, ao contrário do que está a acontecer com muitos pais que não seguem nem obedecem aos cuidados materno-infantis que se devem ter. Estes são alguns dos casos. Mas tens o caso, por exemplo, a deficiência vai ser adquirida por causa de um acidente de viação. Vais ficar amputada. Ou podes ficar sem as duas pernas. Ficam esmagadas, fica sem perna. Pode ser uma deficiência visual devido a uma doença que é o glaucoma. Pode ser o paludismo, a malária. Pode provocar cegueira. Pode provocar não poder andar. Pode provocar problema de perder a audição, não poderes ouvir. Então, são aspectos importantes que devem ser transmitidos e educados às pessoas para que saibam dos cuidados que devem ter durante a gestação. Mas, para aquele que teve uma gestação normal, tem que ter cuidados de olhar para o seu bebê conforme ele vai crescendo para ver os indícios, se ele acompanha os movimentos, se ele vê ovo para olho, se ele movimenta as pernas, ele vai lá precocemente ao hospital, ao médico parceiro, pediatra, para se poder diagnosticar a tempo e horas um tratamento condigno para essa criança. Isto para falar um bocadinho das causas da deficiência. Pode ser seropositivo, ter tido HIV-Sida também provoca deficiência. Acidentes de viação provoca deficiência. As doenças provocam deficiência. Tens o caso, a pobreza provoca deficiência. A não alimentação adequada de uma mulher grávida afeta o desenvolvimento do feto, que pode criar graves problemas sérios na sua formação durante o período que ele está na barriga da mãe. Se tiver problemas sociais graves, estar sempre a chorar, a beber muito, a fumar muito, também pode provocar problemas no feto, provocar más formações ou outro tipo de problemas. A falar da deficiência, a falar do mundo que não acaba e de muita coisa realmente que é preciso que a sociedade saiba, e para isso não podem ser só as organizações de pessoas com deficiência a tratar desses assuntos. Tem que ser toda a sociedade, tem que ser o governo a cada um dos seus níveis, a pegar num dos assuntos e a tomar conta dele. Portanto, falar da deficiência realmente é falar do mundo infinito, porque há muita coisa para fazer. E se todos nós estivermos unidos, podemos construir algo diferente para que as pessoas com deficiência que não têm os seus direitos respeitados possam vir a ter uma vida digna, onde elas gozam dos mesmos direitos que gozam as outras pessoas. Muito obrigada, doutora Farida. Foi um prazer. Eu que tenho a agradecer ter mais uma oportunidade, pelo menos através das rádios comunitárias, vocês vão chegar a um outro ponto que talvez ainda não tinha conseguido chegar, porque é preciso talvez até usar, podem dividir este trabalho em várias etapas, né? Vários assuntos. Sim. E serem tratados com a tradução em línguas locais, que é para as pessoas entenderem o que estão a dizer. Deficiência em Moçambique. Parabéns, doutora Farida Gulamo, que tem lutado em prol dos direitos das pessoas com deficiência. É uma mulher bem conhecida a nível do seio das pessoas com deficiência. Uma das mulheres que já representou, aliás, já esteve como presidente do Comitê Paralímpico de Moçambique e não só vários movimentos de associativismo para defender os direitos das pessoas com deficiência. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, escreva Deficiência em Moçambique e faça a sua subscrição e ajuda-nos a crescer. Nos momentos finais do seu programa radiofónico Deficiência em Moçambique, esteve na vossa companhia Abdurrahmane Ibrahimo. Este programa teve apoio à produção da TV Surdo. Obrigado pela audiência e até numa próxima oportunidade. Deficiência em Moçambique.